E aí galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Yudi e hoje a gente vai fazer um vídeo diferente, a gente vai fazer um react no canal. É uma proposta nova, vamos ver se a gente consegue fazer um quadro só sobre isso, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, pegar algumas falas de pessoas que eu gosto muito e admiro e poder desmiuçar mais sobre o que aquilo quer dizer, qual que é a mensagem completa daquilo. Quero começar hoje reagindo ao Mike Duque, não sei se você conhece, com certeza se você conhece esse canal, você deve conhecer o Michel. Ele é um pai espiritual da base onde a gente começou, a gente veio embora para o Rio de Janeiro, fundador da casa de oração que a gente trabalha hoje como missionário intercessor em tempo integral. E ele está falando sobre uma coisa no podcast do F-Hop que eu quero muito ressaltar, que é a ligação de missões com oração, sabe? E como que a gente vê essa coisa chamada movimento de oração e uma igreja orante. Ele está falando sobre isso e a gente vai reagir junto aqui. Então vou colocar para gravar. Aqui é para já estar gravando. Tá. Vamos lá, vamos reagir junto aqui e eu vou parando pra gente ir comentando sobre alguma coisa, tá bom? Sobe a conta da luz, sobe a conta da água, sobe a manutenção de equipamento. E aí como é que você faz para convencer a igreja brasileira de que a oração de noite está no centro do plano de Deus? É algo legítimo. É legítimo, é algo para a igreja local e que missionários intercessores são dignos de levantar sustento para fazer a obra do ministério a partir do lugar de oração. Como que a gente faz para a igreja entender essa perspectiva que está na Bíblia lá, em toda a Bíblia fala do movimento de oração, fala de pessoas que vão estar dia e noite na muralha, o Senhor vai colocar pessoas até que Jerusalém seja objeto de louvor. Então esse é um tema que... Cara, isso aqui é uma parte muito legal, que ele tá... O vídeo começa assim, né? Ele tá falando como é que a gente vai fazer para que a igreja entenda isso, sobre a oração no corpo da igreja, a oração coletiva, de como que a gente vai fazer que a igreja entenda que isso é bíblico e a relação do missionário também ter uma vida digna, né, estando na missão. Isso é um tema muito, muito forte, até que ele deu o embasamento ali que está na Bíblia sobre a muralha, ele está se referindo ao texto de Isaías 62, onde tem a profecia de Isaías falando que Deus ia colocar vigias nos muros de Jerusalém, que não ia descansar dia nem de noite e não iam dar a Deus descanso, até que ele cumprisse as suas promessas e fizesse Jerusalém, recolocasse Jerusalém como objeto de louvor na terra. Então essa profecia, ela também está voltada não só à glória de Israel, que isso remete ao milênio, mas ela também está voltada à profecia dos vigias. Quem são esses vigias? São os intercessores que vão estar no muro da intercessão, ou seja, se colocar na brecha, digamos assim, no meio, né, da promessa de Deus e do plano da promessa real cumprida, e que vão estar ali no intermediário intercedendo, o versículo diz que não vão dar descanso a Deus até que Ele cumpra. Então é como se a gente não estivesse descansando e estivesse toda hora falando: Deus, cumpra suas promessas, cumpra suas promessas. Isso é intercessão. E ele está abrindo aqui esse leque, então eu acho muito legal falar um pouco sobre isso. É muito novo ainda, é muito novo. E principalmente por causa da perspectiva do que é levantar sustento missionário. Então as pessoas acham que o missionário é uma espécie de pedinte, né? Que ele está pedindo esmola. E então a gente está mudando a visão do que é levantar sustento missionário para as pessoas entenderem, a gente dá esse treinamento para o pessoal lá, que é muito mais um privilégio de quem se envolve do que de quem recebe a oferta. Então, na verdade, a gente ensina nossos missionários a apresentar aquilo que Deus está fazendo naquele bairro. Adolescentes que estão sendo salvos. Cara, isso aqui que o Michel falou é muito realidade, assim. É muito importante falar um pouquinho sobre isso, que é como que o missionário se relaciona. É claro que aqui ele está falando não só do missionário intercessor, mas do missionário da igreja, assim, independente do tipo da missão, mas qual a visão que a igreja tem do missionário. E isso é uma coisa que o Michel falou aqui, que eu provo muito que isso é muito verdade, cara. Quando todos os missionários que entram aqui ouvem isso dele: vocês são dignos de ter uma vida real, uma vida normal, como qualquer outro trabalhador. Então,
por muito tempo, né, a igreja ela viu os missionários, e também o missionário se colocou nisso, que é como aquele cara que vai vestir do pior, vai comer do pior, não vai fazer uma viagem com a família, não vai conseguir sustentar bem a família. Mas isso é uma visão equivocada e uma visão que não é bíblica. Claro que no nosso processo de missão, pode ser que você passe fases ruins, onde você vai ter que realmente, vai ser um pouquinho mais difícil, mas isso é uma fase, não é uma realidade do missionário. Entanto que a gente acredita que se Deus te chamou para a missão, independente de qual seja, Ele também chamou pessoas para te sustentar na missão. Então, se essa vida, que não é uma vida digna, não é uma vida normal, que é muito difícil, se você não consegue avançar disso, talvez Deus não esteja enviando favor para você. Isso não quer dizer que você não vai ser um missionário integral, mas isso pode significar que não seja a sua hora de estar na missão integral. Então, isso que o Michel fala é muito real, cara, pra gente aqui. Caraca, mosquito. Pra gente isso é muito real, porque ele sempre diz, cara, vocês vão ter uma vida digna. Isso não quer dizer uma vida luxuosa, gente. Não é uma vida que você vai viver do melhor, vai comer sempre do melhor, mas é uma vida como qualquer outro trabalhador poderia ter, né? Então, coisa que o Michel fala aqui, que ele dá muita ênfase, que eu queria repetir também. A gente aqui, como missionário da base incessante, todos os missionários, eles têm uma rede de parceiros financeiros que eles mesmos levantam. Então eu tenho os meus parceiros, o outro tem os parceiros dele, e isso é totalmente bíblico, porque quando a gente vai ver, quando Jesus fazia missões, Paulo, os apóstolos, todos eles tinham pessoas que investiam neles. Então a gente vê até, inclusive no ministério de Jesus, as mulheres que serviam ele, né, na parte financeira. E o que o Michel disse, que eu sempre falo assim para os meus parceiros antes de fechar a parceria ou antes de falar sobre isso, é que o maior privilégio, quem é o mais privilegiado disso não é quem está recebendo, mas é quem está se envolvendo financeiramente. Porque quando você está se envolvendo financeiramente, você quer dizer que, tipo assim, isso que aquele missionário está fazendo é muito importante, é de Deus, é o que Deus quer. Eu queria estar lá, mas não posso fisicamente, então eu vou afetar através das finanças. Você se torna um construtor também daquela missão, só que por via financeira. E isso é bíblico. Supondo que a gente está construindo um prédio, vai ter aquela pessoa que vai fazer a parte da arquitetura e tudo que vai precisar, vai ter a pessoa que vai custear o custo da obra, e vai ter o peão, né, que é o missionário que vai lá para colocar a mão na massa, e todos estão fazendo parte da mesma obra. Então vamos continuar assistindo lá, que tá bem legal isso aqui. Adolescentes que viveram, pessoas que vivem 4, 5 gerações vendo a prostituição. Então a gente tem adolescentes que são do próprio bairro hoje, cantando nas nossas equipes de intercessão. Que incrível isso. Então a gente está vendo o fruto do penoso trabalho do Senhor Jesus a partir do lugar de oração. Então as pessoas acham que orar não é trabalhar. Então esse aí é um ponto que a gente está tentando mudar na mentalidade da igreja brasileira. Aí tem esses jargões, né? Orar mais ação. Isso é a coisa mais antibíblica que existe. Porque oração é ação. Uhum. Orar é trabalhar. É fazer algo. É fazer algo. Então a gente está trabalhando a partir do lugar de oração ali. É óbvio. Cara, eu vou pausar aqui para falar um pouquinho sobre isso. Isso que ele falou é muito crucial. O Michel, assim, eu gosto... Ele é uma das pessoas que mais me inspira na vida, assim, né? É uma grande inspiração para mim. E ele também mudou essa minha mentalidade sobre orar mais ação. Tem aquelas pessoas que falam, né, que a palavra é dividida, até o termo em latim, ora et labora, né, que é você orar e trabalhar. Mas a gente tem que transicionar isso. Inclusive tem um material que eu separei aqui que fala um pouquinho sobre isso. Como o intuito desse canal não é só falar sobre as coisas, mas também é instigar quem está assistindo a ler, eu quero indicar para você esse material muito bonito, que é do C.S. Lewis, é o livro Como Orar. Ele é um compilado de coisas que o Lewis escreveu nos outros livros, e ele apresenta o termo latim, que fala mais sobre isso, que sobre oração também é trabalho, que é o termo orare, laborare est orare, que significa trabalho é oração. E aqui eu quero instigar você, podia até comentar sobre isso, mas eu prefiro instigar você a ler. Ele vai falar um pouquinho sobre como que esse ponto de vista de orar
não é trabalhar, é equivocado. Ele fala que aquele que vai preparar o terreno e aquele que vai orar para que o terreno seja preparado, os dois estão fazendo a mesma coisa. Os dois estão trabalhando. Por mais que um está lá preparando e o outro está orando, os dois estão fazendo algo. Então isso que o Michel falou é muito crucial. E se você quer saber mais disso, esse material aqui, ó, Como Orar, do C.S. Lewis, é maravilhoso, cara. Esse livro aqui é lindo e é maravilhoso, né? Só que esse capítulo aqui, se eu não me engano, ele mostra aqui, ó. Ele é do livro do Deus no Banco dos Réus, que é também do C.S. Lewis. Então, se você não tem esse material, mas você tem esse outro livro, você vai achar também esse grifo, né? Lá no capítulo Trabalho e Oração. Vamos continuar aqui para ver o que mais. É óbvio que a gente tem evangelismo semanal, é óbvio que a gente discipula as pessoas, mas lá a gente tem um ditado lá, né? Se você gasta 2 horas evangelizando, então a gente precisa ter 4 horas no lugar de oração. Se você gasta 4 horas cuidando dos pobres, então você tem que ter 8 horas no lugar de oração. Nunca aquilo que a gente faz em termos de serviço para o outro é maior do que aquilo que a gente faz no lugar de ministrar ao Senhor. Então esse é um princípio para a nossa comunidade, que ministrar ao Senhor precede aquilo que a gente faz para o Senhor. Então por isso que a gente está mudando uma mentalidade de falar para a igreja que sustentar o movimento de oração também é sustentar a grande comissão. Sim. Também é sustentar a pregação do evangelho do reino. Então a gente está lá no Rio de Janeiro fazendo isso e muitos amigos meus falavam, cara, você é maluco, cara. Ninguém vai dar dinheiro para ficar orando dia e noite. Ninguém vai pagar as pessoas para ficar 6 horas adorando, 6 horas intercedendo. Sim. Ninguém vai fazer isso. E eu lembro que eu sofri demais no início, assim, né? Principalmente quando a gente vai ver salas de oração mais estruturadas ao redor do mundo. Você fica com aquele sentimento de uau, mas você fica com aquele sentimento de pequeno. Assim, cara, como é que vai ser isso aí? Como que vai ser esse negócio? A conta chega. O ar... A gente não paga a Light, né? Lá é a Light. A gente não paga a Light com amor, não. Tem que ter as notas na mão para pagar. Então, como que a gente faz para convencer o corpo de Cristo? E aí uma coisa que eu tenho aprendido que não é sobre eu convencer. Tem muito a ver com aquilo que Deus está fazendo. Amém. Se Deus está fazendo, a gente se envolve com o que Ele está fazendo. E não importa, Ele vai pagar a conta, Ele vai sustentar. Então, tem sido isso, esses últimos anos. Cara, muito legal, porque ele fala um pouquinho sobre a nossa realidade aqui do Rio de Janeiro. As pessoas às vezes olham a gente só envolvido com oração e pensam que a gente só faz isso, mas não que isso seja mínimo, seja pouca coisa. O nosso centro da missão é a oração, é o lugar de oração. Então a gente vai também, a gente também tem trabalhos evangelísticos. Se você não sabe disso, eu queria convidar você a assistir o canal, o vídeo anterior do canal. Vai estar aqui na descrição, escrito em algum lugar, o vídeo que a gente fala um pouquinho sobre o nosso evangelismo. Mas a gente tem evangelismo, lembrando que a nossa base ela fica numa área muito hostil do Rio de Janeiro, que é a Vila Mimosa, que é onde tem 4 horas a céu aberto. Então a gente tem trabalho evangelístico no bairro com as meninas que estão em situação de prostituição. A gente tem trabalho de evangelístico com as crianças. Nós damos aula de reforço para elas, tem sido muito legal. Crianças que não sabem ler, já estão em idade avançada, não sabem ler, não sabem escrever, e aprendem no lugar de oração lá na sala com as missionárias, que nenhuma delas fez um curso para dar aula, mas Deus derrama graça e favor e elas conseguem ensinar isso. A gente também tem projetos evangelísticos com as mães dessas crianças, com as famílias. Tem várias coisas, mas todas elas saindo do lugar de oração. Então isso que o Michel falou, esse termo de se você vai evangelizar 3 horas, gaste 6 no lugar de oração, não é sobre uma coisa ativista. Tipo assim, então agora eu posso ir evangelizar porque eu gastei tempo orando. Não é só por gastar, mas é por conhecer a pessoa a quem você está querendo falar sobre. Então você não vai falar sobre uma pessoa que você não conhece. Muita realidade da igreja hoje. Pessoas que vão evangelizar um lugar, mas elas não conhecem Jesus, não conhecem o Espírito Santo. Então, como é que elas vão falar de alguém que elas não conhecem? Então, esse termo que o Michel usou é para dar referência a isso. A gente conhecer a Deus,
conhecer Jesus, e a partir do lugar do conhecimento de Deus, a gente vai evangelizar, a gente vai atrás dos perdidos, a gente vai pregar o evangelho. E não importa se a gente vai dar aula de reforço para as crianças ou vai lá no centro da prostituição pregar para as meninas em situação de prostituição. Ambos estão sendo movidos a partir do lugar de oração. Então isso é maravilhoso. Esse vídeo aqui é isso, cara, é mais curto mesmo, é só pra gente testar esse novo método. Aqui a gente falou um pouquinho sobre movimento de oração na comunidade local, falou um pouquinho sobre a missão, a vida do missionário, sobre fazer evangelismo a partir do lugar de oração. Então, se você gostou, tem alguma dúvida, quer falar alguma coisa sobre isso, comenta aqui embaixo. Se você tem alguma dúvida sobre evangelismo, vai estar aparecendo aqui no vídeo para você acessar. E então fica à vontade também para dar uma olhada no canal e para comentar alguma coisa, qualquer coisa, manda no Instagram também que a gente está lá. Tá bom? Cara, é isso aí, muito obrigado por ter assistido até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o like e fica à vontade para comentar alguma coisa aí caso você queira falar mais sobre isso. Valeu, tamo junto! Yeah.